Boa noite, turma. Tudo bem? Então, nós vamos dar sequência aqui na aula sobre sistema digestório, tá? Então, o sistema digestório, ele vai ter a chamada fenda bucal, que é o buraco da boca, tá? O palato, que é o céu da boca, é chamado de palato. A úvula palatina, que é chamado campainha, é úvula. As amígdalas, isso aqui, às vezes ele costuma, principalmente em crianças que têm hiperreatividade alérgica e problemas respiratórios, isso aqui costuma inflamar, né? Então, às vezes, tem que ser tirado, fazer a cirurgia. Quando começa a infeccionar muito de bactéria, que uma criança começa a tomar muito antibiótico no dia, então é necessário, às vezes, fazer a cirurgia. A língua e a dentição. Então, a boca aqui, bem fácil, né? Palato, dentição, a fenda bucal, que é toda a boca, a língua, úvula, que é a campainha, e as amígdalas, tá? Lábio inferior, lábio superior. Então, assim, pessoal, nós temos esses dentes aqui. E esses dentes, eles são classificados de acordo com suas funções. Então, por exemplo, nós temos os dentes molares, que são num total de 12 dentes, né? 3 no fundo de cada lado, né? 6 na parte de baixo, 6 na parte de cima, além dos sisos, que vem depois, que são os molares. E os molares, eles têm função de triturar o alimento, tá? Daí tem os pré-molares, tá? Que vão ter uma função de amassar o alimento. Os pré-molares que vêm antes dos molares. Os caninos, que são os chamados dentes de vampiros, né? Eles têm função de rasgar o alimento. E nós temos os incisivos, que são os dentes da frente, né? O conjunto de 4 dentes embaixo, 4 dentes em cima, tá? Que eles vão ter a função de cortar os alimentos. Então tá aqui, né? A função de cada um. E o dente, ele é formado pela coroa e pela raiz, tá? Na coroa a gente tem o esmalte, que é a parte branca do dente, tem a dentina e tem a polpa, tá? A cárie, ela costuma, né, por ação de bacteriana, de streptococcus, ele costuma consumir essa fração do dente aqui. E quando chega na polpa, né, o dente ele morre, o dente ele deixa de ter vida. Mesmo às vezes, quando você vai fazer um canal, por exemplo, de dente, ele tem que raspar toda essa parte do dente afetado aqui da, da polpa. Então retira-se toda a polpa do dente, né, só fica o esqueleto dele, mas o dente está morto. Até eles falam obturação, né? Obturação, a palavra vem de óbito, porque o dente morreu. A obturação, antigamente era chamado, né? Mas o termo é errado. Às vezes tem restauração. A restauração, às vezes, não precisa chegar na polpa, cara, tá? Então, a função aí, né, de algumas estruturas. A boca, né, que vai ter as glândulas salivares. Então, qual que é a função dessas glândulas salivares? Mantém a boca úmida, contém enzimas, regula o pH da boca, ajuda a eliminar os restos de alimentos e a placa bacteriana, limita o crescimento de bactérias que danifiquem o esmalte do dente, lubrifica o bolo alimentar. Então a gente está aqui, né, pessoal? Os alimentos, eles vão entrar na boca e vai ter duas ações: a ação mecânica de mastigação e a ação química da saliva. Na saliva tem as enzimas. As enzimas são aquilo que vai começar a quebrar quimicamente, né, as moléculas, transformando elas em menores. E isso aqui, essa ação mecânica da mastigação mais a salivação, vai se chamar bolo alimentar. A língua tem um papel importante, não está nessa apresentação, mas se chama deglutição, que é o movimento que a língua faz para colocar o alimento nos dentes.
tá? Além de sentir o sabor dos alimentos, né? A língua, que pelas papilas gustativas, a língua ela tem, né, essa característica de fazer a deglutição, de empurrar o alimento para a mastigação. Veja, pessoal, essa glândula aqui que eu falei para vocês, essas glândulas, né, a gente tem uma sublingual. Até se você erguer a tua língua, você consegue ver um furinho, né, por onde sai a saliva. Nessa glândula sublingual. Tem a submaxilar, que é embaixo da maxila, e tem essa glândula aqui que se chama glândula parótida. Essa glândula, às vezes, forma a chamada cachumba. Então o vírus, ele entra e ele consegue entupir esse canal da glândula. Existem algumas cachumbas que são formadas por cristais que param aqui, tá? E daí a glândula parótida aumenta também. Mas tem a cachumba viral, né? Que é perigoso até. Daí tem, né? As regiões, isso aqui é uma língua, tá? Isso aqui é uma língua. Essa é a parte que fica lá dentro da garganta. Né? Aqui tem a epiglote. A epiglote é a válvula que se fecha para a entrada de ar nos pulmões, tá? Aqui tem, né, o grupo da raiz da língua, né? Nesse grupo da raiz vai ter bastante papilas gustativas, né? E aqui estão as regiões da língua onde nós sentimos os sabores. Então, atrás lá é o gosto chamado amargo. Lá atrás. Aqui, na ponta da língua, é o gosto doce. O gosto salgado é aqui nessa lateral. E o ácido, o azedo, é também nessa lateral. Tá, pessoal? A deglutição, que eu tinha falado para vocês, após a mastigação e a salivação, forma o que chamamos de bolo alimentar, que é deglutido. Após o ato de engolir, o bolo alimentar passa pela faringe e chega ao esôfago. Então, né, tem aqui um corte transversal, tá aqui a língua, tá? Isso aqui é o alimento. Esse em verde aqui, ó, é o alimento. Então, esse alimento ele vai ser empurrado para a faringe. Vejam aqui, pessoal, que aqui, ó, tem a chamada laringe, onde vai o ar para o pulmão, tá? Não pode entrar alimento nem água aqui. Senão pode até criar, pode dar até pneumonia, né? Por causa da entrada de bactérias nessa região do pulmão, tá? Então aqui tem uma estrutura no final da língua chamada epiglote, que às vezes, em caso de alergia, ela aumenta o tamanho, né? Podendo sufocar a pessoa. Eu não sei se vocês já viram casos ou sabem de algum caso de uma pessoa que teve que dar entrada em pronto atendimento porque deu alergia e ela estava se afogando, porque a epiglote trancou aqui. A epiglota é uma válvula que não deixa o alimento e a água entrar aqui na laringe. Mas no caso da alergia, ela inflama e aumenta o tamanho, né? E esse aumento de tamanho aí da epiglote faz com que, né, às vezes, ela tranque. E daí a pessoa pode ter aí o chamado choque alérgico, né? Choque anafilático. Tem que correr pro hospital para tomar um medicamento chamado corticoide, para desinflamar aqui. Então nós temos a faringe, então aqui ó, aqui tinha a região da boca, né? Aqui é a laringe, o ar que vai para o pulmão, e aqui atrás da laringe tem o esôfago, tá? Tem a faringe, que é essa região que ele coloriu aqui, né? A faringe ela serve tanto para o sistema respiratório, então veja aqui tem 3 tipos de faringe. A gente não precisa saber isso aqui, né? Mas é só o cano. Mas a faringe não passa de um órgão que se comunica com a boca, com as cavidades nasais e com o esôfago, tá? Daí vai ter o esôfago, que é essa região anterior ao estômago, por onde passa o bolo alimentar, tá? É nessa região que a gente sente azia também. Aqui está o estômago, tá? Então o estômago tem bastante ácido. Esse ácido, quando volta aqui para o esôfago, ele queima, porque no estômago nós temos uma proteção, né? Eu falei na aula de ontem. Então esse alimento ele vai sendo empurrado até o estômago. No estômago, que está aqui, ó,
em laranja, nessa imagem, aqui o esôfago chegando no estômago, né? Uma foto verdadeira aqui. Essas partes não precisa saber, mas no estômago vai ter a digestão ácida, a digestão de proteínas. Então a carne, todos os alimentos proteicos, eles vão ficar aqui no estômago sofrendo ação das enzimas do pepsinogênio e do ácido clorídrico, tá? Esse ácido clorídrico vai desnaturar a proteína para que ela possa ser quebrada e desnaturada e que possa passar pelo intestino. Então, vejam só, o estômago. O bolo alimentar é misturado com suco gástrico. Esse suco contém ácido clorídrico, que mantém a acidez estomacal. A pepsina, a principal enzima do estômago, atua na transformação das proteínas. O suco alimentar resultante da digestão gástrica é denominado quimo. Tá? Não precisa saber isso aqui, tá? Cárdia, válvula, tá. Esse aqui são apenas partes, tá? Então vejam só. O bolo alimentar chegou no estômago, sofreu a ação das enzimas digestivas, tá? E se transformou no que é chamado quimo, depois dele sofrer todo o processo químico do suco gástrico e das enzimas, da pepsina. E daí, pelo movimento peristáltico que o nosso sistema digestório faz, ele vai ser empurrado para o intestino delgado. Daí o intestino delgado, ó, esse aqui, transversal, aqui é o grosso. O que está em rosa aqui, tá, é o intestino delgado, que é subdividido em 3 partes. O duodeno, que é a parte que já sai do estômago, aqui, logo após o estômago. O jejuno, que é a parte do meio. E o ilho, que é a parte quase chegando lá no intestino grosso. Então, maior parte da digestão é aqui que vai acontecer, tá? Então, aqui que vai ter maior digestão e maior absorção de nutrientes. No duodeno são lançadas as secreções do fígado e do pâncreas. Então a gente tem o fígado, tem a vesícula aqui, ó, a vesícula e o pâncreas está aqui, eles vão lançar a substância aqui, ó, no duodeno, tá? Então as enzimas digestivas que saem do pâncreas, que está aqui em verde, ó, e do fígado, que sai pela raiz vesicular, tá? Eles saem por aqui. A vesícula, né, no caso, às vezes ela dá problema também, porque às vezes pode ocorrer obstrução da vesícula por cálculo, por cristais. E daí as bactérias que estão aqui, elas começam a aumentar e crescem e causam um processo inflamatório. Isso aqui, se estourar, pode dar sepse, pode ir para o sangue. Então é muito perigoso esse quadro aqui. Bom, então ele vai falar aí do intestino delgado, né? O pâncreas, aqui, né? A vesícula, né? A árvore vesicular, né? Então, o intestino delgado, o que vai acontecer? A bilis, o quimo que vem do estômago, aquela massa de alimento que vem do estômago, vai sofrer a ação da bilis, que vem do fígado, do suco pancreático, e o próprio intestino tem o chamado suco intestinal. Todos esses vão fazer ação química. Mas os movimentos peristálticos vão quebrar esse alimento, né? E é interessante aqui, pessoal, porque tudo isso aqui faz degradação de carboidrato, proteína, gordura, tudo vai ser absorvido aqui. O que não presta vai virar fezes, né? Mas o movimento peristáltico vai empurrando no intestino esse alimento e ele vai sofrendo ação química dessas enzimas, né? E o movimento peristáltico forma a ação mecânica. Quando termina no intestino delgado, o quimo ele vai ser transformado em quilo, tá? E daí, né, pro final, nós vamos ter o intestino grosso. E o intestino grosso ele vai vir por aqui, tá? Vai ascender, então isso aqui é chamada alça ascendente, alça transcendente, tá? E daí alça descendente, reto e ânus, tá? Por onde vai sair as fezes. Beleza, pessoal? Então o que fica dessa aula é que o nosso sistema digestivo é um tubo, né, que começa na boca e termina no ânus e que serve para quê? Para que o alimento que a gente ingere seja diminuído de tamanho,
e seja absorvido pelo sangue. Beleza, pessoal? Boa noite a todos.